É ela que interessa, é ela que importa. Essa palavra que você pode ouvir com o coração e levá-la para o seu entendimento e transformá-la em vida, vida e paz para você. Agora, essa caminhada na direção da vida e paz, como eu já disse antes, não é fugindo, não é se escondendo, não é botando um véu na face para não ser reconhecido. Eu, por exemplo, conheço as implicações da minha franqueza, da minha sinceridade, da minha vontade e intrepidez de botar o rosto para fora. Se eu me encolho, se eu me autopreservo, se eu existo para evitar ser mal visto, mal interpretado, mal querido, e na intenção de manter a média ponderada dos respeitos, das reputações em relação a mim, eu não produzo a diferença. Eu posso até fazer de conta para alguns que eu sou uma convergência pacificadora, mas o que pacifica é colocar as realidades verdadeiras para fora. E aí, então, se aproximar dos diferentes com todo amor sempre, mas com aquela chance de que o encontro seja verdadeiro, tanto dele comigo quanto o meu com ele, porque não serão miragens, não serão ectoplasmas, não serão hologramas, não serão realidades plasmadas. Que se entra aqui, meu amor, minha netinha está indo viajar, eu te amo, vai com Jesus, volta logo, saudade, meu amor, Helena, está indo dar uma viajadinha. Então, não será um encontro de verdade se for um encontro de fantasmagorias. De modo que agora, depois que cada um dos que são filhos da paz marcaram a presença dizendo: nós militamos no bom combate, mas não tem retroação, porque, como diz Deus na Epístola aos Hebreus, nós não somos daqueles que retrocedem, e nem somos como Moisés, que botava véu na cara para o pessoal não perceber a realidade do seu rosto e das suas desvanecências. Nós botamos o rosto para fora, mas fazemos isso com amor e querendo ver se, uma vez que a verdade é espelhada, na verdade nos encontramos, porque na mentira não se cria, não se produz nenhuma unidade, nem nenhuma pacificação, nem nenhum progresso, mas apenas mascaramento e disfarçatez. A gente anda conforme Jesus ensinou. Ele encarou, ele enfrentou, ele chamou pelo nome, ele escolheu os que davam mais prazer a ele, os que precisavam dele, e aqueles que queriam só discutir teologia, religião, moral, ética, Moisés, comportamentalismos e tudo mais, ele tratou como os piores inimigos do reino de Deus, que não entravam e não deixavam entrar. Mas não é na base do fingimento, chamando o sinédrio para conversar, que nós vamos chegar a qualquer tipo de progresso pacificador. É dizendo a verdade, é dizendo muitas vezes: ai de vós, hipócritas, sepulcros caiados, que quem é assim tem chance de se enxergar. E quem fala assim deve ter essa intrepidez e essa veemência, mas fazer isso com o coração aberto, pronto a acolher, pronto a receber,
pronto a ir ao encontro e conversar, mas todo mundo sabendo quem o outro é, na verdade. Do contrário, é apenas obra de trabalho de casa funerária americana, que pega o defunto e o maqueia lindo, de modo que morto ele fica muito mais bonito do que ele era em vida. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque há um grande trabalho agora a ser feito de acolher a quantidade dos milhões que não aguentaram ficar dentro da igreja evangélica. Milhares de pastores que nós estamos acolhendo e acolheremos cada vez mais e faremos eventos para abraçá-los, encontrá-los, conversarmos, bem como os milhões do povo. E nós estamos na fraternidade do Evangelho, nos unindo cada vez mais e também em todos os associados à fraternidade, as instituições que tenham o coração dilatado para o acolhimento, como é o caso, por exemplo, de todas as estações do Caminho da Graça e de muitas outras comunidades que se mantiveram no Evangelho, e nós estamos começando a listar todas elas para indicarmos todos os dias. Eu vou mandar preparar peças de publicidade para divulgar na internet o máximo que a gente possa, indicando grupos que podem abraçar, beijar, acolher na verdade e no diálogo. Aqueles que, de antemão, já escolheram o lado do evangelho puro e simples, e também aqueles que, na dúvida, na angústia e na confusão, estão sem saber o que fazer, mas precisam, de qualquer modo, logo, de um abraço, de acolhimento, de ósculo, de carinho, sem acepção de pessoas, conforme Jesus ensinou. E é nessa direção que nós estamos andando e andaremos. Esse é o objetivo nesse pós-guerra, onde tem gente que nem acredita ainda que a guerra acabou e que continua como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial encontrou-se ainda um japonês lutando na Segunda Guerra Mundial 50 anos depois, escondido numa ilha, pensando que a guerra continuava. E nem sabia que agora o Japão era um dos maiores amigos dos Estados Unidos. Vai ter muita gente assim, depois da guerra, ainda militando por aquilo que já não existe mais, que já não é o objetivo. E o objetivo dos que têm uma consciência mais lúcida é ir ao encontro e avisar que o muro caiu e que a paz tem que ser procurada e que bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Porque se não for assim, de qualquer forma, eu quero lhes dizer, assim será. Assim será de qualquer modo e de qualquer forma. Porque se não for com um grupo maior, será com um grupo menor. Mas eu vi ontem o Silas Malafaia zangado com os evangélicos, porque ele dizia, foram 7 milhões de votos evangélicos que não vieram para o candidato que ele propunha e defendia, e vocês sabem qual é, que deram a eleição ao Lula, foram os evangélicos, os 7 milhões que não votaram no presidente Bolsonaro. E eu fiquei achando um número tão simbólico. As últimas matérias de reação cristã ao que estava acontecendo foram as matérias da Fraternidade do Evangelho. Lá estava escrito, em quase todos os jornais,
70 pastores se levantam contra. Embora aproximadamente 5.000 pessoas tenham assinado a declaração, ou 4.000 e tantas pessoas. Mas os jornais disseram 70, parecia uma coisa assim da Septuaginta. E eu achei o número expressivo, como os 70 que Jesus mandou para pregarem de cidade em cidade. E aí veio Silas e diz: 7 milhões de evangélicos que não votaram no presidente Bolsonaro deram a vitória a Lula. E me remeteu de novo para 7.000 nos dias de Elias que não dobraram os joelhos a Baal. De modo que eu vejo nisso tudo simbolizações interessantes de um processo. Então, seja com milhões, seja com milhares, mas nós vamos reagrupar o que a gente possa chamar com um coração sincero, pleno, limpo e honesto, de expressão visível do corpo de Cristo, praticando amor, misericórdia e solidariedade uns para com os outros e para com o país inteiro. Essa é a nossa disposição, esse é o nosso compromisso. Eu estou dizendo isso na presença de Deus, com todo vigor, sem covardia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de sabedoria, de autocontrole, de determinação de vencer o mal com o bem, conforme o Evangelho. E é nessa direção que nós já estamos indicados, apontados e caminhando. E eu conto com a ajuda de todos os que queiram ser parte de um grande processo de tentativa de reconciliação, de ajuntamento dos ossos secos. Porque, de fato, a igreja se transformou num vale de ossos secos. Tudo quebrado, esqueletos, crânios, partes que já não se reconhecem, que não se ajuntam, que não se percebem, que não têm ligamentos, que não têm ajuntamento, que não têm coesão, que não têm organicidade, que não têm a musculatura, que não têm a fisionomia, que não têm a semelhança de Deus e que não têm o espírito da vida. Mas o Senhor é poderoso. E ele pergunta: filho do homem, tu crês que esses ossos podem ser revividos? E com temor e tremor, nós dizemos: Senhor Deus, tu sabes, tu sabes. E nós estamos aqui para profetizar esse desejo de vida, de reconstrução, de reconciliação e de vermos os sinais cadavéricos serem vencidos pela presença vital e do Espírito da ressurreição que vem do sopro e do hálito da graça e do Espírito de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.